começar. Gente, povo bom, abençoado, todo mundo me ouvindo bem? Vou começar aqui, vocês vão me dando aí retorno se tá tudo chegando legal aí, tá bom? Então, eu queria começar dizendo para vocês que a igreja do Senhor é composta de famílias, tá bom? A igreja do Senhor é composta de famílias. Então a palavra que eu vou dar pensando na igreja. Mas se a igreja do Senhor é composta de famílias, a palavra também tem correlação com a sua família. Legal? Outra a pontuação que é importante é que a gente está tratando aqui de reciprocidade do bem. Tendência nossa é sempre revidar aquilo que foi dado a nós. E revidamos às vezes muito mal, mas às vezes revidamos bem. Então, a ideia nossa é mexer com você, mexer comigo, mexer conosco, para que a gente possa ter atitudes boas, saudáveis e reverberar essas atitudes boas, saudáveis na nossa igreja presbiteriana do Jardim Apurá, em Interlagos, né? O pessoal do Interlagos que está aí conosco, reverberar isso onde a gente estiver. Então, reciprocidade do bem. A gente começou a trabalhar esse assunto na igreja já há algum tempo e já estamos aí na 8ª lição hoje. Demos 2 nos pequenos grupos e hoje a gente está na 8ª aqui de casa, tá legal? Então vamos começar a falar um pouquinho da reciprocidade que a gente tem que desenvolver na nossa comunidade de fé, que hoje é admoestando-vos uns aos outros. Admoestando-vos uns aos outros. Então a reciprocidade é na admoestação. Daqui a pouco explico um pouquinho mais sobre essa palavra. Se bem que já muita gente sabe do que eu estou falando, tá bom? Nós vamos caminhar um pouquinho aqui, lendo para vocês o texto, da onde a gente tira a exortação para vivermos na admoestação dentro da comunidade de fé, dentro dos nossos lares. Lar saudável é um lar que tem admoestação. Ambiente saudável é ambiente que tem admoestação. Igreja saudável é a igreja que tem admoestação. Então, vamos falar um pouco sobre essa reciprocidade, admoestar uns aos outros. Vamos falar um pouquinho. Texto Romanos, capítulo de número 15, versículo 14. Leio aqui para vocês. Diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Olha que coisa fantástica, vou reler aqui, tá bom? Diz assim, ó: e certo estou, Paulo dizendo à igreja em Coríntios, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Maravilha? Agora, introdutoriamente falando, deixa eu pontuar aqui dizendo que relacionamento ele não se limita a rápidos cumprimentos. Relacionamento não se limita à troca de olhares. Relacionamento não tem nada a ver com apenas meros apertos de mão. Relacionamento parte também para o ambiente do confronto. Do confronto, sim, né? Tá certo? Então, estamos na comunidade de fé desenvolvendo relacionamento. Espera-se que na comunidade de fé, lá na IPEJA, espera-se que na sua casa onde você tem relacionamento, exista a presença do confronto. Relacionamento saudável passa pelo confronto. E olha que interessante, Jesus ele ilustra isso bem. E isso, né, que eu vou trazer como ilustração de Jesus, está em Mateus capítulo de número 15, quando Jesus está ali num contexto em que ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então relacionamento aqui é um relacionamento que passa quando tem algum contratempo, alguma ofensa,
alguns desajustes, passa pelo confronto. Jesus diz: olha, vai lá conversar com o teu irmão, se ele pecou contra você, vai arguir entre ti e ele somente. E se funcionar, ganha um irmão. Então, relacionamento saudável passa por confronto. E o texto diz que esse confronto é quando de fato alguém ofendeu alguém, alguém causou dissabor em alguém, alguém pisou no pé do outro, né? Foi deselegante, como diz a nossa querida dos anjos, não se comportou adequadamente, falou mais do que devia, falou num tom muito alto. Então, quando tem isso e há uma ofensa, há um pecado contra o irmão que se sentiu ofendido vai confrontar o irmão que causou esse desconforto ou pecou contra ele, numa palavra mais bíblica. E quantas vezes deve ser feito isso? No próprio contexto. O capítulo 15, versículo 21 ao 22 vai dizer, caminha, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então você tem que cultivar o relacionamento e tratar do relacionamento via confronto quantas vezes for necessário. Relacionamento saudável não passa pela superficialidade, mas ele nasce, cresce, desenvolve dentro do desejo da profundidade e tem relação com confronto. Entende isso? E aí Jesus, para ilustrar, conta uma história de um rei, e o texto diz que esse rei decidiu acertar contas. Olha que interessante Jesus falando então: se o teu irmão pecar contra você, vai lá, acerta os ponteiros com ele, se ele te ouvir, ganha o irmão. Até quantas vezes? Até 70 vezes 7. E então deixa eu te dizer, e aí Jesus fala: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que se fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se, o servo prostrando-te, disse: sê paciente comigo e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha que interessante. O relacionamento aqui é comparado a essa história de um rei que resolveu acertar contas e disse: você me deve e você tem que me pagar. Não é um perdão sem tratamento. Não é, deixa pra lá, tadinho, ele não dá conta de resolver. É assim mesmo. Não. É confronto, é tete a tete, vem cá, vamos acertar os ponteiros, vem cá, deixa eu te dar a lista do que você me deve, vem cá, você não se comportou bem, vamos conversar aqui, isso não é postura, isso não é jeito, não é dessa forma como tem que se caminhar. Esse confronto é para desenvolver um relacionamento saudável e chegar a um ponto de que ao reconhecimento da dívida e ao perdão. Então tá bom, tá perdoado, bola para frente. O que eu trago com essa introdução? Eu trago com essa introdução, primeiro, que não é fácil. Confrontar é difícil. Vamos ser sinceros, né? Nossa irmã Lindora, lá do Rondônia, vamos ser sinceros, confrontar é um tanto complicado, né, Marlene? É difícil confrontar, mas é necessário. E é interessante que o confronto vai aprofundar o relacionamento, e o confronto é sinal de amor. O confronto é sinal de amor. A Bíblia diz para nós em Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20, que Jesus fala à igreja dele, e Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir e ouvir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas antes Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino os quanto amo. Então o amor do Senhor Jesus fez o confrontar a igreja de Laodiceia. O ambiente da igreja tem que crescer, né, apto para essas atitudes de confronto, de tratamento. Na sua casa você tem que desenvolver isso. Estão entendendo?
Não estou sendo muito rápido? Então, só para você ter uma ideia, a Bíblia diz para nós que nós devemos admoestar uns aos outros. Daqui a pouco eu aprofundo a palavra, mas a ideia básica inicial é que o relacionamento no meio do povo de Deus tem que ser um relacionamento de admoestação. E a admoestação tem relação com confronto, com tratamento, com acerto de contas, com mais do que "Oi, tudo bem? Amanhã a gente se vê". É muito mais do que isso. E a igreja tem que desenvolver isso. E você pode desenvolver isso na igreja nascente, no embrião, na família. Então você começa a desenvolver isso na sua casa, nós começamos a desenvolver isso nos pequenos grupos, isso vai tomando conta da igreja, e a igreja então é um ambiente onde se há admoestação. Entendem? Bom, um pouquinho mais, vou dar mais um passozinho com você. Dentro disso que a igreja é um ambiente de admoestação, a palavra admoestação que Paulo usa aqui em Romanos, no grego, é notetim, e significava norteamento brando e aconselhativo. Norteamento brando e aconselhativo. Então é uma atitude branda de caminhar, conversando, tratando e aconselhando. Não é só apontar o dedo, não é só dizer você errou, vamos tratar, vamos conversar, vamos reconhecer, vamos redirecionar, vamos nortear. Essa é a ideia da admoestação. Semana passada eu disse para vocês que nós deveríamos aceitar uns aos outros e o modelo, o paradigma de Jesus. E Jesus aceitava as pessoas do jeito que elas eram. Mas Jesus na caminhada ia admoestando essas pessoas para que elas se tornassem diferentes. Então, alguma coisa assim, eu quero andar com Jesus. Jesus falava, vem Walter. Aí o Elias falava assim, eu quero andar com Jesus. Aí Jesus falava, vem Elias. Aí o Elias perguntava, mas o que eu tenho que mudar? Elias, vem. Entendeu? Vem. E aí eu perguntava, e aí, o que eu tenho que mudar? Jesus falava assim, vem Walter, vem. Ele nos recebia do jeito que nós estávamos, como nós éramos. E sem preconceito, sem restrição, não perguntava nada, só dizia vem. Vem Mateus, vem Simão Zelote, vem Pedro, vem. E a turma ia. Só que na caminhada ele ia admoestando os seus. Então a gente aceita a todos como são, e na caminhada existe o processo da admoestação. Então Jesus recebeu a todos sem preconceito, sem acepção, e foi admoestando. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 13, ele admoesta para que eles tivessem cuidado, zelo, para não virem a perder o sabor. Ele fala do sal insípido, que se perder o sabor para nada mais serve. Aliás, na cultura judaica, no mundo em que Jesus está falando aqui, dominada pelos romanos, quando um sal ele perdia utilidade, ele virava pavimento. Só servia para o pessoal andar em cima. Então Jesus ele trabalha isso. Olha, se vocês perderem o sabor, vocês não servem para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É uma admoestação. É como se ele estivesse falando, ó, não perca a qualidade que vocês têm de serem sal. É interessante também se observar que em Mateus capítulo 8, versículo 15 ao 21, Jesus dá uma outra admoestação para os seus discípulos. Ele diz assim, olha, vocês fiquem atentos quanto ao fermento de Pilatos e quanto ao fermento dos fariseus. Ele está dizendo, olha, fica atento, cuidado com a doutrina dos fariseus, cuidado com essa índole política do Pôncio Pilatos, cuidado para vocês não deixarem o fermento deles entrar na vida de vocês. Jesus falaria assim hoje, cuidado com o fermento desses políticos. E a igreja tem sido levedada com fermento de político, ó, muda partido, entra partido, e essa capacidade de ser fermentado e norteado e massa mudada por eles é uma coisa que constantemente a gente lamentavelmente vê. Mas ainda caminhando aqui, Jesus fala, cuidado. Não deixa o fermento deles entrar na vida de vocês, não. Isso é uma admoestação. Ele vai dizer em Marcos,
capítulo 9, versículo 38 ao 40, o seguinte: cuidado com esse restritismo de vocês. Por quê? Porque os discípulos impediram a turma que estava pregando sobre Jesus e fazendo a obra de Jesus, e eles começaram a chamar a atenção dos caras, porque os caras não estavam com eles. Aí Jesus falou assim: para com isso, né? Quem não é contra nós é por nós, deixa o pessoal trabalhar. E aí a gente tem que ver que Jesus está aconselhando eles para eles não serem pessoas assim bairristas, exclusivistas, empinar o peito e dizer eu sou apóstolo ou eu sou presbiteriano. Para com isso. Então Jesus está trabalhando, admoestando também quanto ao espírito engrandecido deles, que eles estavam querendo saber quem seria maior no reino dos céus. Aí o Senhor em Lucas capítulo 22, versículo 24 e 26 diz: eu sirvo, vocês têm que aprender que maior dentre vocês são os que servem. Então, presta atenção. Ambiente de relacionamento na comunidade da fé e no seu lar tem que ser desenvolvido a partir do hábito da admoestação, do confronto, do tratamento, entende? Sabe disso, guardou isso. Agora, a questão que eu queria trazer para nós, para aprofundarmos ainda mais o assunto, é quem está apto para isso, né? Será que a Léria, o Silvio aqui em São Paulo, a Léria lá em Resplendor, será que eles estão aptos para admoestar? Será que a dona Lindaura está apta para admoestar? Será que, né, a Regina está apta para admoestar? Será que eu estou apto para admoestar? Então quem está pronto para admoestar? É uma exortação para a igreja, sim, ponto. Vamos ponderar nisso, né? Mas quem está apto para admoestar? Voltemos ao texto de Romanos. No texto de Romanos, Paulo diz assim, ó, olha que coisa linda, espetacular. É lógico que a igreja em Roma tinha erros, tinha problemas, mas nesse ponto Paulo me deixa assim com vontade de visitar essa igreja. É impossível, né? Anacrônico, mas eu fico assim pensando, ó, uma igreja boa para se visitar. Ele diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo conhecimento, aptos para admoestar uns aos outros. Então Paulo está dizendo assim para eles, ó, é o seguinte, vocês estão possuídos de toda bondade. Quem está apto para admoestar é quem está possuído de toda bondade. Por quê? Porque quem está possuído de toda bondade, está tomado de toda bondade, ele tem o jeito para admoestar. Tem gente que fala assim, eu falo a verdade mesmo, doa em quem doa. Eu falo, não, filho, não é assim. Quem está pronto a admoestar é quem está cheio de toda bondade. A comunidade de fé precisa de aprender a se abrir para a admoestação. Precisamos de admoestar, mas sempre buscando primeiro e sobretudo estarmos cheios de toda a bondade. Estou certo, eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade. Então a atitude, a repreensão era caridosa, cheia de bondade. E presta atenção, se a tua repreensão, se a tua palavra admoestativa não tem bondade, então ela não é admoestação, ela é um sermão bobo e vazio. Ela é uma chamada de atenção de alguém que de repente está com uma trave no olho e quer tirar o cisco do olho do outro. Para se fazer admoestação tem que estar igual a esses irmãos possuídos de bondade. Sabe quando você chega e fala assim, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Ou minha esposa, deixa eu conversar com você. Meu filho, deixa eu tratar isso com você. Então, primeira característica, o primeiro ponto que mostra que uma pessoa está apta para admoestar é estar possuída de bondade. Segundo ponto, ele diz assim, cheio de conhecimento. Porque é o conhecimento que vai garantir a autoridade na pertinência. Às vezes a gente chama atenção pelo motivo errado. Às vezes a gente está tratando de forma equivocada. A gente está tentando tratar do sintoma sem reconhecer o que gera aquele problema. Jaqueline, que é enfermeira, sabe o que eu estou falando. A pessoa fala assim, eu tô com uma febrezinha.
Você tem que saber o que está gerando aquela febre, por que aquela febre está aparecendo. Ah, estou com dor de cabeça. Aí você pergunta como é a dor de cabeça para você saber se é um problema de gripe, se é um problema de sinusite, se é um... Por aí vai, né? Então, assim, às vezes, por falta de conhecimento, a gente está tratando da coisa errada. E isso é importante. Paulo diz assim: vocês estão aptos para admoestar, porque vocês estão cheios de bondade, possuídos de bondade, vocês estão cheios de conhecimento, aí vocês estão prontos para admoestar. Então se admoestem, cuidem um do outro, aconselhem um ao outro, caminhem exortando, ajudando um ao outro. E aí eu queria ir para o ponto final. E o ponto final, ele é muito importante, eu queria que você prestasse atenção, assim como prestou atenção até agora. Existem normas bíblicas para nós vivenciarmos a reciprocidade. Igreja do Apurá, igreja querida, né? Meu irmão que está me ouvindo, seja, né, da onde estiver, eu queria te dizer para você, e os que vão ouvir, é uma conclamação para admoestarmos uns aos outros. Aí a gente precisa de se preparar para isso, porque não é assim chegar e falar e não. Presta atenção, o que é preciso ter como característica para admoestar? Primeiro, Atos capítulo 20, versículo 31 ao 35. Paulo vai conversar com os presbíteros de Éfeso em admoestação. E Paulo mostra para nós então que a admoestação foi feita por ele ali, né, com a finalidade de buscar, né, aperfeiçoamento daqueles irmãos, mas foi feita com afeição. Foi feita com afeição. Paulo diz assim para eles: olha, portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encorajando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tens poder para vos edificar e de dar herança entre todos os que são santos. E aí Paulo vai continuar falando e dando norte. Mas presta atenção, ele diz assim: por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar-vos com lágrimas. Ou seja, tinha afeição. Ele não estava chamando a atenção porque ele não gostava. Ele não estava dando palavra de norte porque ele se achava superior. Ele não estava pondo, desculpa o termo, pondo banca nos presbíteros. Ele estava falando porque ele tinha afeição por aqueles irmãos. Ele diz: olha, vocês são testemunha que durante esse período de 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar vocês com lágrimas. Sabe, não é uma coisa vazia, não é uma coisa oca, não é alguém que quer só dar sermão, é alguém que está com vocês, que sofre com vocês, que chora com vocês, que está passando com vocês o que vocês estão passando. Então durante 3 anos foi essa a minha dinâmica com vocês. Então primeiro, antes de você entrar nessa linha da admoestação que é necessária, desenvolva a afetividade. Desenvolva a afetividade. Pais, sejam mais afetivos com os vossos filhos para admoestá-los. Às vezes os pais machucam tanto com a fala, como eles tratam os filhos, que mais afasta do que achega, aproxega, aquece. A gente tem 2 filhos e foi uma escola. Aprendemos cada dia mais a admoestar sempre com afetividade. Eu lembro de uma vez que o Ismael trouxe uma nota para Marília e ele ficou meio sem graça por causa da nota, e a Marília conversou com ele e ela falou assim: meu filho, essa nota não te representa. E aquilo mexeu com ele. Não era a questão da nota, a questão é que ela o enxergava com muito mais afeto e com muito mais grandeza. Com muito mais grandeza. Marlene, minha irmã, uma vez compartilhando comigo, disse que ela, conversando com o marido dela, perguntou para ela assim: que tanto você me ama? Aí ele falou assim para ela: eu te amo do teu tamanho. Aí ela falou: só isso? Aí ele falou assim para ela: você é muito maior do que você imagina. Afetividade. Vamos admoestar, vamos nos tratar, mas com afetividade. Então não admoesta se não tem afetividade. É desrespeitoso. Se você não chora junto com a pessoa, se você não caminha com a pessoa, mas tem que aprender a tê-lo para poder admoestar, porque admoestar é necessário. Segundo, a admoestação deve ser feita com pessoalidade,
com pessoalidade. Não tem que ser alguma coisa que não tenha mostragem de envolvimento. Olha o que é dito em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. E sabeis ainda que de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortando-vos, consolando e admoestando para viverdes de modo digno de Deus. Paulo diz que os admoestava como pais a filhos. Isso é importante, é a afetividade profunda. Eu estou te chamando a atenção, não como um desconhecido, mas porque você é querido, você é chegado, né? O Marcos, que está lá na IPI, eu acho que ele fazia assim, um negócio assim, acho que era assim, mas mostrando que a gente era chegado dele. Até hoje me passa calor humano esse simbolismo, né? Tu é meu, a gente é mano, né? A gente convive junto, você mora no meu coração, você é como mãe para mim, você é como pai para mim. E aí a partir disso você pode ter esse passo do trato. Eu vos admoestei a andar conforme a dignidade de Deus, do modo da dignidade de Deus, meus irmãos. Mas eu tratei vocês como filhos. Então, afeiçoamento, pessoalidade, não é um desconhecido, anda comigo, você é como um filho, por isso que eu vou te tratar, vou conversar com você. A demonstração deve ser feita com a amorosa objetividade, A gente precisa de ser objetivo no trato. Sensibilidade, afetividade, carinho, mas objetivo. O que você está querendo tratar, afinal de contas? Né? A gente precisa de ser, né? Perceber o problema e ser pontual no problema. E olha o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos, meus amados. Então, Paulo tinha algumas coisas para pontuar para aquela igreja. Ele disse: não estou falando isso para envergonhar vocês, mas estou falando que vocês precisam tratar disso. A gente precisa aprender a fazer isso. Lembra do começo que eu disse do rei que ajustou contas? E ele diz: você me deve. Então a gente precisa de aprender quais são os pontos que precisam de ser tratados na nossa comunidade. Quais são os pontos que precisam de ser tratados nos nossos relacionamentos, dos nossos pequenos grupos. Às vezes, sabe, a gente fala da pessoa, mas não fala com a pessoa. Aí você monta a reunião do nosso pequeno grupo, ou a gente tem o culto, ou o que o valha. E aí o fulano chega atrasado. E aí todo mundo: nossa, o fulano só chega atrasado. Mas o fulano chega atrasado. Mas ninguém fala com ele, todo mundo fala dele. Não funciona, filho. Vai direto, trata. Filho, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está chegando atrasado? Às vezes a pessoa, ela murmura demais, aí todo mundo fala: lá vai chegando a comadre reclama demais, Jesus, amado, deixa eu sair de perto, que essa comadre, ela só sabe reclamar. Para cada 10 palavras, 11 é reclamação. Não aguento mais não. Mas ninguém fala com a pessoa, fala da pessoa. Vai lá, trata. Minha irmã, a Bíblia fala de murmuração. Vamos tratar aqui se é murmuração, você está passando por todos esses problemas mesmo. O que eu posso te ajudar? A admoestação, sabe? Ver o ponto, ver o erro, ver a falha e tratar. Senão, a gente vai viver sem resolver o problema, só estética. E aí, antes dos últimos 2 pontos para a gente encerrar, eu preciso de parar e contar para vocês. Lá na África, uma senhora se converteu, né? Foi ao encontro de Jesus, ou Jesus foi ao encontro dela, transformou a vida dela. Pode escolher aí, tá bom? O importante é que ela era de Jesus. Então ela teve um encontro com Jesus e ela não gostava de tomar banho. Não sei se não tinha água, não gostava, mas em resumo da história, ela fedia. E aí os irmãos da igreja lá falaram assim: a gente precisava de dar um jeito de conversar com essa irmã, que o CC está muito forte. E foram rodeando, todo mundo conversava entre si, mas não conversava com a irmã. Aí tiveram uma ideia fantástica: o dia do aniversário dela está chegando, vamos dar roupa para ela, vamos dar bastante coisinha para ela, e dar todo aquele aparato de um banho. Aí no dia a gente vai comemorar o aniversário da senhora, vem toda produzida para o aniversário da senhora, que vamos fazer uma festa aqui na igreja. E para a alegria dos irmãos, a irmãzinha vinha longe. E eles repararam que ela estava mais rechonchuda do que de costume. E ela foi aproximando e eles viram que ela estava usando as roupas todas.
que eles deram. E quando chegaram, a surpresa deles é que ela tinha vestido todas aquelas roupas de presente, com a roupa suja que ela tinha o hábito de usar e sem ter tomado banho. Sabe, uma conversa franca, um papo legal já teria resolvido. Então, veja qual é o problema que precisa de ser tratado com afetividade, com pessoalidade. Trata do problema. Tenho certeza absoluta que nessa atitude sua, minha, nos nossos pequenos grupos, da nossa família, nós vamos ter um relacionamento maduro e não de falsidade. E por fim, né, é interessante você observar que a admoestação feita, ela tem que ser feita com a consciência de que a pessoa vai atingir isso no processo da igreja. No processo da igreja, dentro da comunidade de fé. Sim, dentro do seu lar, amém. Mas quando eu penso agora para a gente fechar nos nossos pequenos grupos na nossa igreja, eu não acredito na possibilidade da pessoa desenvolver essas qualidades se ela não estiver no ambiente da fé. Ela vai desenvolver algumas qualidades, mas não esse. Da admoestação, que pode ajudar o outro e de receber a admoestação com submissão e com pertinência para tratar a própria vida. Admoestando-vos uns aos outros, é dar e receber a admoestação. Olha o que é dito na palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. É a ideia da admoestação. Instruindo-vos e aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, com cânticos espirituais e com gratidão no coração. Você acha que pode estar falando de que ambiente? É da comunidade da fé, é dos pequenos grupos onde a igreja se encontrava. Então ele diz assim, olha, se aconselhem, se instruam, e dia a dia louvando a Deus vocês caminham. Então eu vejo que muitas pessoas vão melhorando. Por quê? Porque na comunidade da fé a gente se trata, a gente se esbarra, a gente se machuca. Provérbios diz que o ferro ao ferro afia. Sai faísca, mas sai melhor, sai mais afiado. Então na comunidade da fé a gente se trata. A gente trata às vezes do nariz empinado, a gente trata da arrogância, a gente trata da falta de doação, a gente vai tratando, as pessoas vão chegando, vão falando, a gente vai falando com amor, com misericórdia, com bondade, mas a gente vai crescendo. Agora, quando a gente opta por não ficar na comunidade da fé, a gente vai abrir mão dessa maturidade que Deus vai gerenciar em nós, na igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro de uma comunidade especial, seja onde for. Mas tem que estar na comunidade de fé. Eu queria encerrar dizendo para você que o meu desafio, o meu sonho é conseguir ver a igreja abraçando essa admoestação bem-vinda e saudável. Eu estou sonhando mesmo, quando a gente retornar para os pequenos grupos, a gente poder conversar muito sobre esses assuntos que a gente tem tratado. E possamos falar, pastor, a gente vai conseguir ser membro um do outro, pastor. A gente vai conseguir ser família, pastor. A gente vai conseguir aprender a se aceitar um ao outro. A gente vai conseguir aprender a respeitar um ao outro. A gente vai conseguir, pastor, aprender a honrar um ao outro, pastor. A gente vai conseguir, pastor, aprender a admoestar um ao outro. Nós vamos ser a igreja que, se Jesus estivesse dando um passeio na terra, ele recomendaria a ser visitada. Já pensou, Jesus? Vou dar uma passeada na terra. E aí você vê Jesus e ele fala, tudo bem, tudo jóia, Antônio? Tudo jóia, Antônio. Tudo jóia, Jesus. Aí Antônio pergunta, Jesus, me dá uma dica de uma igreja que eu poderia visitar. Aí Jesus olharia para ela e fala assim, igreja boa, jardim apurar, vai lá, aquele povo é substância, aquele povo é exponencial, aquele povo é fantástico, aquele povo é abençoado, aquele povo se cuida, aquele povo se ama, aquele povo se abraça, aquele povo se trata, aquele povo se honra, aquele povo é um povo que eu tenho prazer nele. Mas não só nós, Batista do Povo, na igreja que a gente tem vários amigos, não só nós, mas os amigos da Assembleia de Deus que têm contato comigo, a igreja presbiteriana de Interlagos que eu tive a honra de pastorear há muito tempo, a igreja lá de Rondônia que a irmã Lindaura congrega, não só nós,
mas que o Senhor pudesse falar assim: igreja lá, da irmã Lindora é uma igreja boa, vai lá, o povo é de Deus, né? O povo é meu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos viver aquilo que estamos aprendendo. Nós não estamos nos reunindo para crescermos em intelectualidade. Nós estamos nos reunindo para aprender a viver e que Deus nos dê essa graça. Amém? Antes de encerrar, eu vou perguntar para a Marília se tem oração lá registrada e aí a gente vai estar orando nesse instante. E depois da oração, alguns avisos importantes. Nós vamos orar pela Jaqueline, pela Zezé. Nós vamos orar por todos os profissionais de saúde e orar pelo Suame e pelas famílias, né? E que Deus nos ajude a aprendermos, a desenvolver essas habilidades tão importantes para a gente saber repreender o irmão com amor e cooperar no crescimento dele, mas também, como a Denise colocou aí, sabermos também, termos a habilidade de sermos admoestados, porque tem hora que a gente precisa que o irmão venha e dá um puxão de orelha na gente. Isso aí, Denise. E a Denise colocou essa questão aí, eu acho bem importante. E eu creio que o momento que a gente está passando é um momento que está levando a sociedade a refletir. E nós cristãos, é um momento que nós precisamos refletir. Como estão os nossos relacionamentos? A gente cuida um do outro. Ou a gente é muito doído, né? Quando alguém vem e fala que a gente está errando em alguma área, a gente fica cheio de dodói, de dor e a gente não cresce. A admoestação recíproca, ela faz crescimento para cada um de nós. Isso é importante. Amém. Então, a Marília destacou aí uma palavra boa da Denise. Coisa boa. Obrigado, Denise. Sempre pertinente, sempre pertinente. Fátima Brum, lá de Timóteo, bom tê-la conosco. Vamos orar então? Queria que você aí centrasse comigo aqui em oração perante nosso Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossa gratidão enorme, 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 por podermos nos reunir com irmãos na fé, irmãos de várias denominações, irmãos da IPJ, gente querida do coração da gente. E nós colocamos diante de Ti, Deus, a nossa alegria de congregarmos agora em conjunto, virtualmente com esses irmãos. Gente de tudo quanto é canto está aqui comigo agora. Conversamos sobre a Tua palavra, aprendemos sobre a Tua palavra, desenvolvemos no conhecimento dela. Nos permita, na sexta-feira que vem, nos reunirmos mais uma vez para crescermos contigo. Agora, Deus, eu queria colocar diante do Teu altar a vida de alguns irmãos. A Fátima, ó Deus, lá de Timóteo, que o Senhor cuide da vida dela, do seu marido, cuide, ó Deus, dos filhos, ó Deus, cuide dos familiares da Fátima, abençoe essa pessoa tão querida nossa, tão especial para a gente, toma conta dela. Abençoe dando a ela, Deus, em Cristo Jesus, uma vida que busque viver e ser vivida na Tua presença. Coloque diante do Teu altar a vida do nosso irmão Suame. Peço ao Senhor que o Senhor restaure a saúde do Teu servo, plena e absolutamente. Ó Deus, que a enfermidade que o acometeu possa ser pelo Senhor repreendida e pelo Senhor extraída, retirada. O Senhor pode fazê-lo e nós pedimos que o Senhor o cure. Nós pedimos ao Senhor também, nesse instante, pela vida dos profissionais da medicina e da enfermagem. Uma amiga nossa, a Ingrid, postou, ó Deus, a luta das pessoas, ó Deus, no hospital. E aquilo mexeu comigo. Ó Deus, a Jaqueline também falou e compartilhou da luta daqueles que estão na frente da batalha. Gente que vai para o hospital para tomar conta de outras pessoas, sabendo que talvez sejam abatidos pela mesma enfermidade, não conseguirão sobreviver, mas não deixa de ir, não deixa de se envolver, não deixa de estar ali. Oh, Pai, obrigado por estas vidas, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor dê a eles dia a dia paixão por aquilo que estão fazendo, porque quando nós encontramos uma razão para entregar nossa vida, a vida valeu a pena. Quem tem, Pai querido, uma razão para morrer, tem sentido para viver, e que cada um possa se entregar à vida com disposição, com gana, dizendo, por isso eu me entrego. Abençoe os enfermeiros, abençoe os médicos, abençoe os medicamentos, afofa o leito de tanta gente que já está internada há muito tempo. Obrigado por tanta
Tantas pessoas que o Senhor curou, que o Senhor já restaurou, que o Senhor já tirou do hospital, que o Senhor já usou medicamentos para ser restaurador. Coloque diante do teu altar, ó Pai, a vida daqueles que estão com problemas financeiros, que com certeza vão se multiplicar, mas o Senhor é dono do ouro da prata. O Senhor pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Nós usamos o nosso sustento para comer, para se vestir, para pagar nossas contas, mas na verdade o Senhor dá desculpa através do nosso salário para fazer tudo isso. No final da ponta está a tua boa mão, e que a tua boa mão estenda sobre todos os queridos que estão me ouvindo, cuidando deles, abrindo a Deus das tuas dadivosas mãos e dando a eles sustento, cuidado, abençoando a cada um deles, para que eles possam abençoar outras pessoas com cesta, com pagamento de conta, com ajuda, com carregar para casa, com dividir refeição. Ah, Deus, que seja um tempo de generosidade para nós, um tempo de distribuirmos aquilo que o Senhor vai confiar nas nossas mãos. Abençoa, Deus, nesse sentido. Vida financeira, saúde, proteção. Oh, Deus, abençoe, ó Deus, abençoe a Iracema, abençoe, ó Deus, os demais que a Marília falou, colocou, ó Deus, para que a gente colocasse diante do teu altar, que eu vou estar orando depois também, nome a nome perante o Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos eles, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sei que Deus vai estar abençoando, entrando com providência aí. Marília vai falar alguma coisa, eu vou dar avisos para vocês, a gente encerra. Fala lá. Irmãos, alguns pedidos chegaram para mim aqui, o Walter já estava orando. Mas que você pode ter certeza que nós, durante a semana, estaremos colocando sua vida diante de Deus. E a igreja do Jardim Apoiar é uma igreja que está unida, orando para enfrentarmos todas essas dificuldades juntos e sempre colocando na presença do Senhor as nossas necessidades, tá? Amém. A gente vai estar orando. Então, deixa eu fechar aqui dizendo para você. Eu tenho mandado para vocês devocionais e abri um canal para mandar essas devocionais. E nessas devocionais eu tenho dito assim, pedido de oração. Então, coloque seu pedido de oração que nós estamos orando nome a nome, nome a nome. Ontem eu tirei a noite para orar e estive orando por cada um que mandou o pedido. Então, vou mandar para você as devocionais que eu estou fazendo quase que todos os dias. Mandei para você, põe seu pedido de oração que à noite eu vou estar intercedendo por você. Não pense que a minha oração é mais forte que a sua, não. A gente só está emanado em oração, sua oração, a minha oração, o véu rasgou e a gente tem livre acesso a Deus. Mas é para a gente estar orando junto, tá? Então fica atento aí, mandei devocional, não precisa nem de responder, mas o pedido de oração é legal você pôr. Então, primeiro aviso. Segundo aviso é que amanhã a gente vai aí fazer uma sala de vídeo para casais. Então você pega comigo o link amanhã, vou mandar para você e lá no Zoom a gente abre a sala para uma palavra para casais, né? O tema é sugestivo, dá uma olhada lá que eu já mandei na página da igreja, dá curtida lá e participa com a gente, tá? Tempo de encontrar o que se perdeu. Amanhã para casais entra na página, me pede o link que eu vou mandar para ti, legal? É para assistir em casal, é só para casal. Tá? Se não é casado ainda, não vale, tá? Legal? Bom, então, e... A Mara entrou aí, participou. A Mara, abraçar o Mara, a Mara lá de... Amaro, nosso vice-presidente querido. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, eu pontuo isso para vocês de amanhã. Domingo nós temos escola dominical. De manhã a gente vai falar sobre trabalho e à noite temos uma palavra muito interessante para compartilhar com você, tá bom? Então, amanhã Encontro de Casais, no domingo escola dominical, de manhã também por aqui e à noite culto também por aqui, tá? Deus te abençoe, forte abraço, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, aqui, né, nessa live, me assistindo e em todos os lugares onde eu sei que Ele portentosamente pode estender a mão dele. Amém e amém. Deus te abençoe.